Alcebiades do banquete do Platão, não vai sobrar nada, não vai sobrar nada, as taças todas vão virar. E diante disso, o que fez a sua cabeça na literatura, na poesia, na filosofia? Porque essa frase do Nietzsche é sensacional, né? Desconheço que sejam problemas espirituais, né? Eu só escrevo com sangue. Então, todas as verdades para o Nietzsche eram dilacerantes, né? De certa forma, salva o ser, né? Salva o ser no melhor sentido, para deixar de ser esse robô automático, né? Dessas ideologias funestas, mesquinhas, pequenininhas, que aviltam o ser para baixo, né? E essa indústria cultural que empacota tudo, né? E todo mundo fica andando, todo mundo igualzinho, né? E as pessoas são tão diferentes, tão maravilhosas, né? Quantos mundos ainda são possíveis, né? Quantos mundos ainda são possíveis? Então, o que fez a sua cabeça na literatura, poesia, filosofia? O que você gosta? Caramba, né? São muitas referências, são muitos nomes, Fábio. Assim, eu sou um leitor voraz, daquele tipo que lê, pelo menos lê 5, 6 livros por vez, né? Tenho 2 pilhas de livro que ficam aqui na mesa do home office, que eu vou lendo sempre nos intervalos, entre os trabalhos, que eu estou pesquisando alguma coisa, que eu estou construindo um artigo para o portal redevamp.com, ou para um próximo livro, ou para o meu podcast quinzenal, né? Eu sou um leitor voraz, hábito cultivado pelo meu pai desde a minha infância, uma coisa que eu adoro, adoro demais ler. E, cara, quando eu procuro, vamos pensando em referências, é claro, né, que como fazendo tudo isso que eu faço, é claro que a gente quer dizer não, porque eu leio Nietzsche desde muito cedo, desde os meus 13 anos. Mas, a bem da verdade, a gente pode ler Nietzsche entre os 13 aos 20 e poucos anos, que é a idade que quase todo mundo lê Nietzsche, mas a verdade é que a gente não entende Nietzsche na cidade. Nietzsche começa a fazer um sentido verdadeiro, a gente começa a entender ele depois dos 40. É uma coisa que eu percebi. Mas certamente a gente vai encontrar Nietzsche lá. Na cultura pop, eu tive algumas influências de nada mais nada menos do que os quadrinhos. Eu fui um colecionador, alguém que gostava muito de quadrinhos, onde a obra de Frank Miller, quando ele escreve Batman, o Cavaleiro das Trevas, foi sensacional. Ao mesmo tempo, um paralelo com o Chris Claremont, que escrevia os X-Men, um pouco depois dessa época, foi uma espécie de complemento ali na minha infância. Eu vi, portanto, um autor que dizia que o mundo, nós fazemos do mundo aquilo que nós queremos, né? Nem que seja com nossos punhos, com a nossa arte, com as nossas ideias. E, ao mesmo tempo, tinha um paralelo de um autor como Chris Claremont nos X-Men da Marvel, quando o X-Men era ainda mais legal, era ainda mais forte, mais intenso, onde sim, nós fazemos isso. E há espaço para todos. Todos que são tomados como diferentes, principalmente, sejam artistas, poetas, sejam pessoas de todas as classes, gêneros, cores, religiões, todo mundo tem algo ali para contar, tem algo ali para mostrar, para expressar, né? Algumas pessoas têm coisas muito belas, muito necessárias para o mundo, e há pessoas que também podem nos levar para o fanatismo, mas todavia, você não pode criar regras universais, valores universais e incutir ali filtros, senão a gente cai naquela história do TACAP, que eu acabei de falar agora há pouco. Mas tudo isso precisa coexistir, precisa se enfrentar na esfera, na arena do verbal, ao menos, para se estabelecer, para ter um espaço, né? Então, esses são 2 nomes, né? Eu estou até citando 2 quadrinistas aqui, né? Que é um pouco inesperado. As pessoas querem sempre autores, nomes de autores. Eu penso que esses 2 quadrinistas foram algo importante, muito importante para mim. Na literatura, eu cresci lendo A Morte do Arthur, do Malloy, foi fascinante. Eu lia também muitos livros de mitologia grega, eram as histórias que meu pai contava para mim antes de dormir. Tinha as pinturas, os livros de pinturas do ilustrador norte-americano Frank Frazetta, que faziam muito a minha cabeça, gostava muito daquilo tudo. A gente também, claro, né, teve a Anne Rice, já na minha adolescência, começo da adolescência, que eu tive o privilégio de cair na minha mão o Vampiro Lestat. Eu não comecei as crônicas vampirescas pelo Entrevista com o Vampiro. Eu comecei pelo Vampiro Lestat, onde eu me apaixonei pelo Lestat, assim,
no livro, nas páginas do livro, aquele arquétipo, aquela máscara, aquela figura do Lestat era o meu santo padroeiro particular, era assim uma inspiração. Você pode fazer o que você quiser. Da morte, seja uma morte simbólica na vida, das coisas de várias coisas que a gente vai passando, as descidas da tristeza e as subidas da alegria são assim, trazem uma força para a gente, a força de viver uma vida inteira, o quanto a gente aguenta, o quanto a gente pode. Então, Anne Rice foi fundamental para mim ali na adolescência. Ela não se esquivava de falar de maneira visceral, orgânica, de coisas de sentimentos que a gente experimenta e que outras obras, outros autores ou a própria sociedade tentam varrerem para debaixo do tapete, Fábio. Ela sabia trazer tudo isso, jogar na obra dela de uma maneira visceral e você parar, ler aquilo e você se encontrar no meio de tudo aquilo. Então esse foi um ponto incrível. Paralelo a Anne Rice, houve também um autor de uma série de televisão de quase 3 décadas atrás, chamado J. Michael Straczynski, que escreveu a série, o seriado espacial, o Babylon 5, que talvez seja a melhor série de ficção científica, space opera, naves espaciais, já produzida na história. Eu gosto de Star Wars, eu gosto das séries mais antigas do Star Trek, com toda certeza, mas os meus amigos e amigas fãs de Star Wars e Star Trek, me perdoem, mas eu penso que Babylon 5 do J. Michael Straczynski, foi um ponto alto da ficção científica na segunda metade dos anos 90. Era sobre uma estação espacial onde as raças da galáxia, depois de uma grande guerra, precisavam aprenderem a coexistirem diplomaticamente, comercialmente, fazerem alianças, enfrentarem os costumes uma das outras, fossem religiosos, fossem políticos, fossem costumes, fosse uma pauta moral, eles tinham que dar um jeito de coexistirem com todos os estranhamentos e já dizia o Freud, com o seu Heimlich, só estranhamos o que reconhecemos. E eu penso que ali também foi uma outra coisa interessante, que me remete a Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas, Alice através do espelho, né? 2 obras também interessantes, maravilhosas, que falam muito sobre o inconsciente, né? Sobre aquele lado mais profundo, aquela dimensão interior de quando a gente fecha os olhos, né? Onde pares opostos coexistem o tempo todo, causando-nos diversos estranhamentos, mas justamente naquilo que mais estranhamos, Fábio, porque reconhecemos. Então, essas são algumas linhas guias da minha vida, da minha pesquisa, da minha obra. Depois de citar aqui o mitógrafo Junito Brandão, Robert Graves e Henry Miller. Tem muita gente incrível. Mas, para responder essa pergunta, eu desenharia por aí essas linhas. Legal, legal. E aí,